Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o espaço rural. E a gente vai estudar isso hoje por quê? Para a gente conseguir entender a configuração do espaço rural no mundo contemporâneo, né? E também que a gente consiga refletir os problemas socioambientais que impactam o espaço rural no Brasil, né? Então esses são os objetivos da aula de hoje. Então, primeiro, pensando nos estereótipos que nós temos, que pensamos, né, quando vem na cabeça o campo, quando vem na cabeça o espaço rural. Eu pedi para vocês assistirem, né, o desenho do Chico Bento, né? Tudo bem se não assistiu, assim, eu acho que todo mundo conhece o Chico Bento e sabe todos os estereótipos que estão por trás dele, né? No desenho do Chico Bento ali tem o primo do Chico Bento que vai até o campo, né? E lá no campo ele fica espantado com algumas coisas. Ele percebe que o Chico Bento ele não tem micro-ondas, não tem geladeira. O transporte dele até a casa do Chico Bento numa carroça, né? E a tartaruga vai mais rápido do que a carroça. Enfim, então tem muitas coisas ali, né, que são estereotipadas com relação ao campo, né, com relação às pessoas que vivem no campo. E a gente tem isso muito vivo, assim, né, da nossa cultura, no nosso dia a dia, ao imaginar o campo, quando a gente pensa o campo como um sinônimo de atraso, né, o campo como um sinônimo de algo que não é desenvolvido, né. Só que a verdade não é essa, a realidade não é essa, né? A realidade é que o campo ele é muito desenvolvido, ele não é atrasado, muito pelo contrário. E ele não é assim, as pessoas se locomovem, né, com moto, com carro, com meios de transporte, né? Elas têm geladeira, eles têm micro-ondas, assim, isso não é verdade, assim, né? Apesar de talvez ter os agricultores familiares, por exemplo, com uma relação mais íntima com a terra, né, com a produção de alimentos, isso não significa que eles são atrasados, né? Na cidade nós não temos uma relação tão íntima assim com a produção dos nossos próprios alimentos, né? Nós consumimos alimentos que vêm do campo, principalmente. Então, quer dizer, você pode até plantar na sua casa um pé de salsa, mas não se compara, né, a uma produção de milho, não sei, no espaço rural. Então, eles até podem ter essa relação mais próxima, mas o campo não se resume também só na agricultura familiar, né? Também não é só essa relação íntima com a terra, do carinho, ali do Chico Bento, de abraçar ali, de tirar o leite da vaca, essa coisa tudo que é manual, né, que o Chico Bento faz no vídeo que eu pedi pra vocês assistirem. Eu pedi pra vocês assistirem mais por causa dessa questão mesmo do estereótipo, pra vocês verem, né, como que é tratado para as crianças, enfim, para a gente, desde quando a gente é criança, o campo no Brasil, né, e para a gente desconstruir isso na aula de hoje, né. Então, vamos ver como que é o espaço rural no mundo globalizado. Com a primeira revolução industrial, as técnicas agrícolas elas evoluíram, então nós tivemos novas máquinas e novos fertilizantes também, né, e com isso a produtividade do campo ela aumentou absurdamente. E aí esse desenvolvimento tecnológico ele no campo, né, aplicado à agricultura no espaço rural, ficou conhecido na época, hoje a gente reconhece, né, nessa época como revolução agrícola, né? Então foi uma época uma revolução que introduziu as máquinas para o campo, introduziu os fertilizantes e ela foi necessária naquele momento, porque a população mundial ela estava crescendo, né? Ela tinha crescido, então existia uma demanda por mais alimentos, né? Mas a população urbana também cresceu muito. Então, a população urbana, como eu falei anteriormente, não produz o próprio alimento, né? Ela consome alimento que vem do campo. Então, era necessário que se aumentasse a produtividade do campo para as pessoas poderem consumir, né? Então, a população rural ela produz seus próprios alimentos, né? Quer dizer, isso também não é uma regra, né? Se você vê que tudo que a pessoa do campo come
ela que plantou, não, ela pode comprar no mercado. Existem mercados no campo, né? Eu sei que parece bobo falar isso, mas às vezes a gente tem os estereótipos tão fortes na nossa cabeça que a gente não para pra pensar nesse tipo de coisa, né? Então a Revolução Agrícola ela veio justamente para poder aumentar a produtividade do campo, né, através das máquinas, dos fertilizantes e, enfim, possibilitar que tenha mais disponibilidade de comida. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, né, da Revolução Agrícola da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles apresentaram uma estratégia com a intenção também de acabar com a fome no mundo, aí, entre aspas. A fome e a miséria no mundo. Mas aí principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Então eles se colocaram como, não, nós sabemos a solução para acabar com a fome e com a miséria. E essa solução incluía um pacote tecnológico, né, também entre aspas, um pacote tecnológico, com novas técnicas de cultivo, novos equipamentos, novas máquinas que seriam mais modernas, mais contemporâneas, com mais tecnologia, né? E também sementes selecionadas e produzidas em laboratório que seriam mais resistentes, que iriam produzir mais, que ia ter mais nutrientes, enfim, sementes produzidas em laboratório. Então a Revolução Verde, né, ela foi isso. Isso foi chamado de Revolução Verde. O momento em que os Estados Unidos coloca esse pacote tecnológico para o mundo, principalmente os países subdesenvolvidos, para poder aumentar a produtividade e acabar com a fome e com a miséria nesses países. Só que acontece que quem entende da terra dali é quem tá, né? Quem tem a terra ali, né? Então, ou seja, os Estados Unidos de fora produziam sementes que muitas vezes elas não eram adaptadas para aquela terra em específico, né? Porque eles não conheciam, né? Quem conhecia é quem está ali produzindo, né? Então não eram adaptadas para as condições climáticas, para as pragas que existiam ali. Então esse pacote tecnológico, né? Ele foi também trouxe, né, as soluções para os problemas que ele mesmo criou, né? Então você trazia sementes que não funcionavam e aí você cria soluções para isso também, disponibilizada pelas mesmas empresas que criaram um problema, né, entre aspas. E aí você tem, junto com o pacote tecnológico, você tinha insumos, né, fertilizantes químicos, mais adubos, mais tecnológicos, né, e os agrotóxicos principalmente também. Então a Revolução Verde, ela foi boa no sentido de que ela aumentou a eficiência do campo, isso é um fato. Ela promoveu avanços científicos e tecnológicos no campo, né? Então o campo ele avançou, desenvolveu tecnologicamente e aumentou a produção de alimentos. Só que ela também teve um lado ruim, né? Porque gerou uma dependência dos países subdesenvolvidos com relação aos desenvolvidos. Porque os países subdesenvolvidos tinham que comprar dos desenvolvidos esse pacote tecnológico que não é barato, a gente sabe. E aí, por compensação, os Estados Unidos, os outros países desenvolvidos, teriam mais comida, vamos dizer assim, para poder comprar dos subdesenvolvidos, né? Então aí tem o interesse, claro, deles aí, né, de aumentar a produtividade, mas também, quando você aumenta a oferta, né, o preço diminui. Então, eles aumentarem a produtividade do campo nos subdesenvolvidos faria com que o preço dos subdesenvolvidos diminuísse, fazendo com que eles comprassem mais barato, né? Então também tem o interesse deles aí, né? Isso também levou ao aumento do desmatamento nos países subdesenvolvidos, não nos desenvolvidos, porque você desmatava mais, você produzia mais também, né? E também aumentou a desigualdade no campo, porque apenas os grandes produtores tinham como arcar com esse pacote tecnológico. Então, eles aumentavam a produção deles, os produtos deles ficavam mais baratos, como eu falei agora há pouco, e com os produtos mais baratos, isso prejudicava os pequenos produtores, né? E conforme eles iam enriquecendo, eles foram comprando cada vez mais terras e as terras começaram a ficar cada vez mais concentradas nas mãos desses grandes produtores. Então eles já tinham a condição financeira e eles se modernizaram, e a modernização deles fez com que eles tivessem ainda mais condições financeiras, né, para arcar com os custos disso,
fazendo com que as terras crescessem, que tivessem mais terras, enfim, e as terras ficassem concentradas nas mãos de poucas pessoas. Então, esses foram os lados negativos da Revolução Verde, né? Além disso também, tem a questão de que o mundo realmente precisa tanto aumentar a produtividade de comida? Qual é o real problema, né, da comida no mundo? A gente vai ver isso numa outra aula ainda, aula de população, mas qual é o real problema, né? É realmente a falta de comida ou é a questão da distribuição da comida? A gente sabe que é a questão da distribuição, porque não falta comida no mundo, né? Mas se a comida fosse bem distribuída, isso não seria um problema, né? Então, outra questão também muito atual que vem junto com a Revolução Verde é a aplicação da biotecnologia na agricultura, que está relacionada aí muito com a questão da manipulação, da seleção e do cruzamento genético de plantas, né, para poder aumentar a produtividade. Então, você tem os cientistas que interferem no DNA da planta para poder fazer com que elas fiquem mais resistentes a pragas, a inseticidas também, aos agrotóxicos, para que elas consigam aguentar as variações climáticas, para que elas tenham mais nutrientes, para que elas cresçam mais, para que elas consigam resistir a diferentes tipos de solo, para poder, enfim, melhorar a qualidade da produção, né? Então, assim, isso tudo não é tão necessariamente ruim, né? Porque, por exemplo, eu já falei disso numa aula, né? Essas técnicas novas que são criadas, elas são boas também no sentido de que você precisa de ter avanços tecnológicos, né? É importante, é bom que você avance tecnologicamente para você produzir melhor. Aqui no Brasil, por exemplo, o cerrado a gente planta soja, mas a princípio o solo do cerrado não permitiria que plantasse soja. E hoje nós somos aí o maior exportador de soja do mundo, né? E aí muito por causa do desenvolvimento de tecnologia da Embrapa, né? Empresa brasileira de solos. Então, são tecnologias que são importantes, é legal, mas a gente questiona aqui, né? Porque a gente tem que questionar, né, a realidade, a gente tem que questionar tudo que aparece pra gente, a gente não pode só aceitar as coisas que aparecem pra gente. Então é importante que a gente questione e entenda também, né, reflita sobre o impacto que isso tem sobre a nossa vida, né. Então nós temos também os vegetais que são derivados dessa alteração genética do DNA, eles são chamados de organismos geneticamente modificados. Desculpa, quando a gente tem eu me confundi. Quando você tem os vegetais, que eles são alterados geneticamente, eles são organismos geneticamente modificados. Organismos geneticamente modificados, ou seja, modificados na sua genética, OGMs. E quando você introduz um DNA de uma outra espécie nessa planta, a gente tem um alimento chamado transgênico. Os alimentos transgênicos, quando vocês virem esse T no alimento, é porque você tem um DNA de uma outra planta, de uma outra espécie, que foi introduzida naquela planta. Naquele produto, né? Porque não é só em planta. Você comer um biscoito maisena, ele é transgênico, porque a maisena, o trigo, enfim, ele é transgênico. Aí existe uma lei no Brasil de que deve ter esse símbolo em todo o alimento transgênico, mas essa lei aí corre sérios riscos aí de, se eu não me engano, ela já até foi barrada, quer dizer, já foi revogada, né? Então existe esse embate até hoje no Congresso de se mantém ou não essa lei, de se isso é obrigatório ou não. É sempre bom, né, o consumidor saber o que ele está consumindo, mas os argumentos de quem é a favor dos transgênicos é de que os transgênicos não causam nenhum mal, não existe nenhuma comprovação de que causa mal, então não tem por que colocar um T, né? Um triângulo. Então são dois argumentos aí, né? Os que dizem que é bom avisar e os que dizem que não há necessidade. Então os transgênicos, eles causam muita polêmica, na verdade, né? Geralmente quem defende os transgênicos aponta que ele aumenta a produtividade do campo, e ele realmente aumenta muito a produtividade do campo. Ele reduz os custos da produção também, porque você tem muitos vegetais que estragam. Quando você tem uma safra inteira que é destruída por pragas, os transgênicos resolvem esse tipo de problema. Então impede que você tenha prejuízo, né? Alguns alimentos eles também ficam mais nutritivos por causa da manipulação genética. Você introduz vitaminas, enfim.
e também reduz, na teoria, a necessidade por agrotóxicos. Por quê? Porque você pode introduzir DNAs que façam com que aquela planta seja resistente às pragas, né? Só que a gente sabe que, ainda assim, os produtores eles usam muito agrotóxico nas comidas que a gente come. Por isso que existe um movimento muito grande não, mas existe um movimento, né, de as pessoas consumirem produtos orgânicos, né, que é justamente que não tem nenhuma manipulação genética, ou então que ele é produzido sem agrotóxico e sem qualquer tipo de insumo assim, né, que prejudique, né, a saúde das pessoas. Então, os lados negativos de transgênicos, né? Aqueles que são contra os transgênicos apontam que não se existem estudos de longo prazo que comprovem que os transgênicos são 100% seguros, né? Eles podem causar também... existem alguns estudos que indicam que podem causar câncer, assim, mas nada comprovado também. Mas como não se comprovou que é seguro, então essas pessoas preferem ter uma cautela. Algumas pessoas também, alguns argumentos, né, outros, de que pode causar desequilíbrios ambientais. Por quê? Porque quando você tem uma espécie específica que ela tem uma maior produtividade, a tendência é que ela seja mais produzida. Como assim? Eu vou dar um exemplo já sobre isso aqui agora. O milho. O milho, existem diversos tipos de milho, diversas cores de milho. Mas o milho que a gente come, que é o amarelo, né, a gente só come ele porque eles selecionaram esse milho. Eles escolheram que o milho amarelo seria o milho a ser vendido comercialmente por aí, porque a produtividade dele é boa. Então, isso, né, quando você tem muitas plantações transgênicas de milho, isso faz com que a oferta por essas outras variações de milho diminua. E isso pode levar ao desaparecimento dessa espécie, né? Então, isso é negativo porque a gente diminui a diversidade de espécies que existe no mundo, que isso é muito positivo, né? Você poder escolher que espécie de milho você quer comer, né? Que espécie de milho você quer plantar. Então, isso é muito positivo, você poder ter essa variação. Mas aí um argumento negativo é que os transgênicos podem unificar isso, né? Então, transgênicos são um assunto que rende muita polêmica até hoje. Então, trazendo essa discussão, né, desse contexto da agricultura no mundo contemporâneo para o espaço rural brasileiro, nós temos aqui algo, né, uma coisa assim, que é muito marcante quando a gente pensa no espaço rural brasileiro, que é o agronegócio, né? Então você já viu no comercial falando que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Eu poderia ter falado na ordem certinho, mas eu não falei. Enfim. O agro é tech, o agro é pop é tudo. Por que o agro é tech? O agro é tech? Ele é tech, sim, porque você realmente tem um avanço tecnológico muito grande no campo, né? Então você tem tratores, você tem fertilizantes, insumos, você tem técnicas que são muito mais modernas, você tem os transgênicos, você tem tecnologia, né? Ele é pop. Bom, esse comercial quer fazer com que seja pop. Ele é tudo? Não é tudo, né? Não é tudo, e a intenção desse comercial é clara, né? Passar a imagem de que o agro é isso aí, o agro de agronegócio, principalmente, né? De que ele é bom para o país, que ele é positivo e tudo mais. Bom, realmente o Brasil, ele depende muito, né, da agricultura no sentido da economia. É um dos setores mais importantes da economia do Brasil, isso sem dúvidas, né? A gente exporta muito alimento, né, e vem da agricultura, né? E o Brasil tem uma posição de destaque nisso, a gente sabe disso. Só que o agronegócio, ele também intensifica diversos problemas. Principalmente a questão da concentração de terras. Você tem terras que são cada vez maiores nas mãos de cada vez menos gente. E isso é uma consequência do agronegócio, né? Uma consequência e uma causa também do agronegócio, né?
Então, além disso, né, ele intensifica problemas ambientais como as queimadas, como o desmatamento, daí principalmente no Cerrado, no Pantanal, né, na Amazônia também. E também, como eles produzem em grandes monoculturas, monocultura, mono de um, né, cultura, então uma produção só. Então você tem a plantação de soja, é só de soja, né? Então, quando eles produzem grandes monoculturas, eles acabam degradando o solo e também os rios que são próximos, né? Então você tem essas grandes extensões de terra que é com uma única produção. Isso faz com que o solo fique desgastado, a produção única faz com que o solo fique desgastado e a longo prazo ele fica inútil, né? Ou então ele até pode continuar funcionando, porque a gente tem muita tecnologia que faz com que o solo se recupere e tudo mais. Só que assim, o solo é uma coisa natural, né? O solo leva séculos para ser formado, milênios para ser formado, né? Isso que a gente tem como solo hoje levou milênios para ser formado. Não é fácil, né? Então a gente fazer uma pressão muito grande sobre esse solo, plantando e replantando a mesma coisa sempre, isso prejudica o solo, isso faz com que ele fique desgastado e a longo prazo ele perca a sua eficiência, né? Então essa é uma questão, né? A questão da monocultura, também a questão, como eu falei, da concentração de terras. Então são terras muito grandes na mão de poucas pessoas, mas é muito grande. Você não vê o horizonte, entendeu, direito. Então é muito grande. E é plano, né? Principalmente no Cerrado, né? É plano, então Cerrado e Pantanal, né? E aí, mas principalmente no Cerrado. Vou mostrar esse mapa aqui, ó. Esse mapa nas setas mostra a expansão da fronteira agrícola no Brasil. Esse mapa é um mapa de espaço geográfico que mostra diversas características do espaço geográfico brasileiro. E aí tem aqui a megalópole Rio-São Paulo, a gente vai falar sobre isso aí numa aula ainda. Áreas de industrialização e urbanização mais desenvolvidas. Então, uma das coisas que o mapa mostra são essas setas que mostra a expansão da fronteira agrícola. A fronteira agrícola é a fronteira entre a floresta e as plantações agrícolas. E a expansão da fronteira agrícola significa que as plantações estão avançando em direção à floresta. Então já tem aqui todo o cerrado aqui, né, já muito ocupado ocupado pelo agronegócio, e a gente sabe que o agronegócio está expandindo em direção aí à Amazônia, né? E a gente está vendo isso nas notícias, como a Amazônia tem passado, né, pelo desmatamento, tem passado a boiada, né, na Amazônia, é o que eles têm feito, né? Então, isso muito relacionado aí à expansão da fronteira agrícola, a uma tentativa de atender a demanda da bancada ruralista no Congresso. Então também tem essa questão da bancada ruralista, que é muito presente no Congresso. Os grandes latifundiários estão não só no campo, não só no espaço rural, mas eles também estão no Congresso Federal. Eles são votados, né? Eles representam, estão no governo estadual, estão nos governos municipais, eles estão na política, estão na posição de exercer o poder. E a quem eles exercem poder? A que interesses eles estão atingindo, né? Aqui eles estão trabalhando para quem, né? A interesse de quem? Da população, deles próprios, do agronegócio em si, da manutenção da monocultura, dos grandes latifundiários, né? Dos grandes latifúndios. Quem se beneficia com as políticas da bancada ruralista? São perguntas que a gente tem que se fazer. Quem se beneficia com o avanço da fronteira agrícola, né? Então, a gente tem um desmatamento. Eu vou falar mais sobre desmatamento depois, vamos deixar para depois, porque antes tem uma questão que está relacionada a isso que eu estou falando, que é a questão da terra. Então, a gente tem esses grandes latifúndios, né, que estão concentrados nas mãos de poucas pessoas. 1% das propriedades agrícolas do Brasil representam 45%
de todas as terras, ou seja, 45% de todas as terras agrícolas do Brasil, elas são 1% das propriedades. Entendeu o que eu quis dizer? Então, 1% das propriedades, os outros 99% estão aqui, entendeu? Representa esse resto de área. Então, isso quer dizer que as propriedades, esse 1% das propriedades, são de propriedades muito grandes. Tão grandes que, somadas, esses 1% representam 45% da área de terras agrícolas, né? Essa concentração fundiária é o grande problema do campo brasileiro. Então, hoje nós temos, há anos, há décadas, alguns grupos que lutam contra esse problema, como por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, né? Movimentos de pequenos proprietários também, de indígenas, de quilombolas também, que eles lutam pela questão da terra. A questão da terra é justamente isso, essa questão da questão fundiária, né? E eles reivindicam uma melhor distribuição fundiária. Fundiária tem a ver com terra. Uma distribuição de terras no Brasil por meio de uma reforma agrária. A reforma agrária seria uma reforma do modelo agrário, do modelo fundiário do Brasil. Então, existe uma concentração de terras, existe uma exploração do trabalhador do campo, e esses movimentos eles lutam contra essa concentração de terras, contra as terras improdutivas também, porque é um outro problema. Muitas dessas terras, dessas 1% aqui, desses 45% de área, está improdutivo. Ou seja, não está produzindo nada, mas tem um dono, né? E esse dono não permite que algumas pessoas produzam lá dentro. Então, esses grupos de pequenos proprietários, o MST, dos quilombolas, eles lutam para poder resolver esse problema. Então, essa é uma imagem, né, cada vez mais comum. Essa imagem é do desmatamento da Amazônia no ano passado, tá? Então, com o avanço da fronteira agrícola, e aí as propriedades do agronegócio crescendo cada vez mais, a gente tem biomas aí como a Amazônia, o Cerrado, o próprio Pantanal também, mas mais o Cerrado e a Amazônia perdem milhares de hectares de floresta todos os anos, todos os dias, na verdade, todos os dias, milhares todos os dias. E aí, esse desmatamento, ele leva a uma perda de biodiversidade, então a gente perde fauna e flora, que muitas vezes a gente nem conhece, nem sabe, nem catalogou ainda, não sabe qual é a espécie, mas perdeu, já era, não vai saber nunca, porque perdeu, foi desmatado. Então, pode até ser extinto, né, mesmo. Também leva a desequilíbrios, isso que eu ia falar antes, ou que eu deixei pra falar agora, a desequilíbrios ambientais para o país todo. Então, quando você desmata na Amazônia, você está impactando na captação de... Vocês vão ver provavelmente isso com a Júlia, mas adiantando aqui. Na captação de carbono da atmosfera, porque, né, as plantas fazem fotossíntese. Então, elas captam carbono e elas promovem esse ciclo do carbono, né, que fazem com que ele aconteça de forma equilibrada. Então, quando você desmata, né, você atrapalha esse ciclo do carbono, e aí você também diminui a evapotranspiração das plantas, ou seja, o que faz com que, né, haja umidade no ar, e menos umidade no ar, as massas continentais, né, você já deve ter visto isso em climatologia com ela, as massas continentais, elas vão carregar menos umidade, carregando menos umidade, vão carregar menos chuva. Eu não sei se vocês viram, mas está previsto para que entre esse ano e o ano que vem nós tenhamos a pior crise hídrica da história do Brasil. E ao mesmo tempo nós temos aí um aumento muito grande do desmatamento na Amazônia. Isso aí, em 2019, a gente vê 2.000 hectares de desmatamento por dia em 2019. Então, existe uma relação, entendeu? Então a gente desmata mais na Amazônia, vamos ter menos umidade no ar, que seria carregada para o Sudeste, e aí vai chover menos no Sudeste, e aí, né, vai ter a crise hídrica, você vai ficar sem água e sem luz. Ou melhor, sem luz não, a sua luz vai ficar mais cara, porque eles vão ligar as termoelétricas. Então, já é para uma outra aula essa questão também, provavelmente com a Júlia. Então, tá entendendo como que isso impacta
diversas maneiras. Então, só para ver se eu te lembro de uma coisa. A gente também pode perder muitos potenciais remédios com desmatamento, tem potencial econômico, né? A gente usar a floresta de forma sustentável, conhecer. E acho que os remédios é um bom exemplo, né? Que podem curar doenças que a gente nem sabe, né? A gente não sabe porque a gente não tem como saber se a gente não for lá e ver, mas se desmataram aí mesmo que a gente nunca vai ver, né? Então, mais um problema do desmatamento, né? Aí, esse gráfico também é do G1, esse aqui é do G1, esse também, 2019, alertas de desmatamento na Amazônia no primeiro trimestre em quilômetro quadrado. E aí, 2020, você vê um aumento, né, de 2018, 19 e 20, um número muito expressivo de alertas de desmatamento na Amazônia, aí em quilômetro quadrado, tá vendo? Então, é um desmatamento muito grande e que só cresce, né? E só cresce, pelo menos nos últimos anos. Além do desmatamento, tem a questão das queimadas também. E as queimadas estão muito relacionadas aos produtores ligados ao agronegócio, e não aos indígenas. Gente, os indígenas, eles não vão tacar fogo na própria casa. Eles moram na floresta. Por que eles tacariam fogo na floresta? Ele, assim, tipo, porque algumas pessoas dizem que são os indígenas, né? Mas não faz sentido, entendeu? Então, agronegócio, você tem, tipo, longos períodos de tempo seco, e aí, ou seja, quente e sem chuva, né, principalmente. Não necessariamente quente, não precisa ser quente para ser seco, mas aqui no Brasil, né? Quente, sem chuva, então a gente tem um período seco, e aí isso condiciona, né? Isso faz com que as queimadas sejam mais possíveis de acontecer, né? Mas uma coisa que acontece muito é a queima os proprietários de agronegócio, né? Queimarem de propósito, mas às vezes com um fogo controlado, a intenção de ter um fogo controlado, porque o solo, né? No caso, quando você taca fogo no solo, você pode acabar também fertilizando o solo, porque aí você deposita fósforo, e o fósforo ajuda a fertilizar o solo. Então essa é uma prática milenar, tá? Isso, a prática de corte e queima, que é chamado, né? A agricultura itinerante, você queimar para você fertilizar o solo e você produzir mais depois. Mas é uma prática comum, só que às vezes isso foge do comum, foge do controle, perdão, e aí acaba queimando a floresta toda. E é o que acontece, né? E aí você destrói, mais uma vez, a biodiversidade dos biomas, porque você queimou, e é isso, perdeu, entendeu? Você também danifica o solo, às vezes, né? Não é só fertilizar, você também danifica o solo, né? Qualquer solo que funciona com esse tipo de agricultura. Você destrói propriedades indígenas, porque os indígenas moram na floresta. E você também gera problemas climáticos relacionados aí às nuvens de fumaça que vão chegar até as cidades e vão causar problemas respiratórios na população. Vocês vão ver, ou já viram, acho que vão ver ainda, a próxima aula da Júlia sobre climatologia, que ela vai falar sobre problemas climáticos, né? Então, quando você tem a fumaça, né, vindo do fogo se depositada nas cidades, isso vai fazer com que o tempo lá ele fique mais quente, né? E vocês vão ver isso na aula com ela. Isso tende a gerar problemas de saúde na população, enfim. Então aqui a gente tem o número de focos, né, de queimadas detectadas no Brasil, e aí entre de 1º de janeiro e 22 de agosto a cada ano. E vem em 2019 que o número aumentou bastante, né? Então o número vinha caindo, mas ele aumentou, e mesmo assim esses números aqui que parecem baixos não são baixos, não é bom isso, né? Não é porque isso aqui também, tipo, tá ok. Não tá ok não, está muito errado, né? Não é pra ter esse número de queimadas assim. Isso aí é um print de um aplicativo que eu tenho, de tempo, né? De tempo e clima, que mostrou na época das queimadas do Pantanal a poluição do ar. Aí é que vocês vinham aqui justamente, né? O Pantanal tá aqui, mas a poluição do ar ela se expandiu até mesmo para fora do Brasil por causa das queimadas do Pantanal. Então, cenas como essa, né, no caso que foram muito comum, né, no ano passado aí,
nas queimadas do Pantanal, né? E isso impactou muito, né? A vida das pessoas que moram no Pantanal, né? Aqui você tem uma cidade aqui e o fogo aqui do lado, entendeu? Então isso impacta muito negativamente, não só os indígenas, não só a própria floresta, mas também as pessoas da cidade, né? Como eu falei. Então, hoje a aula foi mais curta, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Uma indicação, além do desenho do Chico Bento, que eu acho muito legal de assistir, para vocês refletirem os estereótipos que nós vemos no espaço rural, esse curta brasileiro de 1989, Ilha das Flores, ele é sempre listado aí como um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos, nessas listas que tem, né? Ele sempre aparece. Gente, assim, eu não indico coisa ruim, tá? Eu só indico coisa que eu já assisti, que eu sei que é bom, tá? Que é legal. Não é só, tipo, coisa... documentário chato, não. Tipo, esse é muito legal. Ele só tem 12 minutos. Só 12 minutos. Sério, eu acho que pra vocês que vão fazer o Enem, é um documentário, assim, tipo... obrigatório. Obrigatório não, mas, tipo... é muito bom que vocês assistam esse documentário. Eu vou mandar pra vocês o link. Dá pra fazer umas relações muito legais com globalização. Reflitam o documentário com tudo que nós vimos até agora, tanto essa aula quanto as aulas de globalização, com relação ao consumismo também, até mesmo com as aulas da Júlia. Reflitam esse documentário, só 12 minutos, é a indicação da aula de hoje. Espero que vocês assistam e gostem. Então eu espero também que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje foi mais curto mesmo, milagre, né? Então é isso, gente. Qualquer dúvida podem falar comigo. Comenta aí o que você achou da aula de hoje. Fiquem bem, com saúde, né? E até a próxima aula.